Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. A palavra de hoje a gente vai falar um pouquinho para onde a fé nos leva, sabe? E aí, a grande questão da coisa que a gente vai começar discutindo aqui é entender como que nós devemos responder aquilo que Deus, aquilo que a vida, aquilo que a caminhada, por exemplo, cristã vai nos trazer. E aí, por exemplo, o versículo base para a gente estar entendendo isso é aquilo que Pedro vai falar em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quando ele vai questionar para nós, ele vai dizer para nós que nós devemos de saber como devemos responder quando, por exemplo, na caminhada cristã, nós formos questionados. Pedro vai dizer: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. E aí eu pergunto para vocês, a gente tem essa preparação? E aí, por exemplo, a gente viu nesse vídeo, agora há pouco, esse vídeo que é um vídeo de trend e tudo mais, corriqueiro, outras juventudes cristãs na internet fazendo a mesma pergunta ou fazendo perguntas diferentes, até aquela brincadeira do tá na Bíblia, tá amarrado. A grande perspectiva do que eu quero dizer para vocês aqui agora é que é o seguinte: por mais que haja interpretação bíblica sobre determinados tipos de pontos, sabe o que faltou para mim nesse vídeo, na resposta de todas as pessoas? O que faltou e o que tem de mais? Tem muito achismo, faltou Bíblia. Tem muito achismo no sentido de que eu acho, eu vivi, eu fiz aquilo dali. Ninguém sabe a vontade de Deus respaldada na Bíblia. Porque, por exemplo, a palavra do Senhor vai dizer que o coração é enganoso. Aí a pessoa chega e diz: não, eu orei e tá dando tudo certo, eu acho que Deus está comigo. Sabe? E aí pode estar tudo dando certo pro caminho errado. Esse é o problema. Sabe? Então, particularmente falando, abrindo um parênteses aqui, tava tudo dando certo para Davi, sabe? Quando ele matou o soldado. Tudo dando certo, até tudo começar a dar errado. Então, pessoal, a grande perspectiva da coisa, a gente vai ver exemplos bíblicos, por exemplo, de pessoas que foram seguindo a vontade do teu coração, não perguntaram para Deus e deu errado. E aí, por exemplo, muito obrigado, Vitor, pela sua questão. Eu vou trazer uma série de versículos aqui para responder essa pergunta que eu fiz para vocês que estava lá no vídeo. Deus confirma relacionamento? E aí vou trazer um respaldo bíblico para não trazer um achismo, mas uma interpretação do entendimento bíblico. Então, por exemplo, coloca para mim aí Jeremias 29, 11, por favor. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer para a gente: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Quem está dizendo? É Jeremias? É Joãozinho? É Mariazinha? É Davi? Não, é o Senhor. Eu bem sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, nós temos esperanças e expectativas de vida, nós esperamos ser felizes. Por exemplo, John MacArthur vai dizer que nós temos uma insatisfação egoísta dentro de nós. Ao entendermos que o que nos leva ao pecado é uma insatisfação egoísta, entendemos que nós temos expectativas sobre as coisas, certo? Deus, ele não quer suprir as nossas expectativas, as nossas insatisfações egoístas, mas ele sabe
a raiz da questão daquilo ao qual nós precisamos ir. Por isso ele vai dizer, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. E aí, por exemplo, a gente vai chegar ali e vai olhar dentro de uma conjuntura bíblica. Deus ele vai dizer que é melhor dois do que um. Deus ele vai dizer que não é bom que o homem viva só. Ok? Beleza. Então a solidão não é uma opção. A solitude, sim. A solidão não é uma opção. Tá? Ok. Então a solidão não é uma opção. Deus não quer que o homem fique só, porque afinal de contas ele criou Eva enquanto uma companheira, uma ajudadora a Adão. Ok, então Deus ele quer que eu case. Tá? E ele tem pensamentos para mim. Existem sonhos no meu coração, vontades na minha vida, em que Deus ele olha para essas vontades. Ok, vamos lá. Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. E aqui não é nem... Esse aqui nem é o ponto da pregação. Tá? Só estou respondendo a pergunta que a gente viu ali. Jeremias 33:3 vai dizer o seguinte para a gente. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, não estou dizendo que Deus ele é o gênio da lâmpada mágica. Deus ele é um guru ao qual você vai chegar ali e vai falar, Deus, qual é o número da loteria? Deus, eu vou ser feliz em 2024? Não! Mas, como foi dito aqui por vocês mesmos anteriormente, se você tiver um relacionamento íntimo e sincero com Deus, aquilo que é mais banal muitas das vezes na tua vida, Deus ele vai fazer questão de trazer para você. Um exemplo disso é o que Abraão viveu. Abraão é tido, por exemplo, como o pai da fé. Muitas razões e etc. Super convido vocês a estudarem o livro de Gênesis e a vida de Abraão de uma forma profunda, observando detalhes de palavras muito sinceros. Mas eu quero trazer para vocês uma exposição que está lá em Gênesis capítulo 24, do versículo 5 ao 7, por favor, só para a gente responder essa pergunta. Gênesis capítulo 24, do versículo 5 ao 7. E aí vai dizer o seguinte, disse-lhe o servo, no caso, o servo de Abraão, porventura não querais seguir-me a mulher que está nesta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra onde saístes? E aí Abraão vai dizer, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que me falou, me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes uma mulher de lá para o meu filho. O que está se abrindo um precedente aqui, em Abraão, um entendimento, é um entendimento de que, cara, Deus ele vai pegar e ele vai te levar, vai botar um anjo na tua frente, vai te conduzir para que você ache a tua outra metade, sabe? A grande perspectiva daqui é que se você tiver intimidade com Deus, se você buscar a presença de Deus, o que você vai ter de Deus é um relacionamento íntimo e sincero. O qual, se você buscar direcionamento da vontade dele para você fazer as suas coisas antes de você agir, as coisas que você vai fazer na sua vida, é como a gente conversou em caos passadas aqui, e o Derli falou muito bem dito, Deus, está aqui a chave da minha vida, leva, conduza a minha vida segundo o querer da tua vontade. E aí, você vai viver, não coisas grandes, não coisas maravilhosas, a gente vai falar sobre isso essa noite, mas você vai viver os planos de Deus, processos de Deus,
a vontade de Deus para a tua vida. E isso requer uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, que se chama uma entrega total. A gente vai precisar viver algo em Deus, viver a vontade de Deus, por exemplo, como Abraão viveu. A gente vai ter que se entregar totalmente a Deus. A gente vai viver os sonhos de Deus. Ok? Beleza. Antes de botar o carro na frente dos bois, de dizer que, olha, você vai viver a vontade de Deus, você vai ver os sonhos de Deus, e esse não é o ponto aqui ainda, mas o grande ponto para responder essa primeira questão que a gente trouxe aqui é que é o seguinte: a gente sabe em quem a gente tem crido? A gente sabe para onde que Deus quer nos levar? Muitas das vezes não. Muitas das vezes não. Porque são em momentos como esse, por exemplo, em que você tem uma trend no meio da igreja, uma pergunta no meio da cela, no meio do grupo, em que as pessoas falam, pô, vem cá, Deus confirma namoro ou não? E as pessoas falam, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Falta a Bíblia, falta entendimento da palavra. São momentos como esses que revelam que nós não sabemos em quem nós temos ido. Um alento ao coração de vocês. Oséias 6,3 vai exortar o nosso coração de dizer: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Ou seja, continua buscando. Continua buscando. Filipenses capítulo 1, se eu não estou enganado ali, entre o versículo 9 ao 11, vai dizer que a gente precisa buscar e continuar buscando. E somente quando a gente vai buscar o entendimento das coisas de Deus, que a gente vai ser sincero, justo e irrepreensível. É algo progressivo. Nós não vamos ser perfeitos, sabe? Nós não vamos ser perfeitos, porque não nos cabe. A perfeição é de Cristo. Mas é no processo da gente conhecer a Deus que a gente vai chegar. Vai a cada dia mais entender quem Ele é, qual é a tua vontade dele para nós, e por aí vai. Ok? Seguindo nesse sentido, há uma necessidade muito grande da gente meditar e conhecer a palavra. Há uma necessidade muito grande da gente conhecer a Deus. E aí, nesse sentido, eu queria levantar justamente a pergunta aqui, e eu vou deixar só como uma pergunta retórica mesmo por conta do tempo, mas para onde a fé nos leva? Para onde que nos leva a fé? Porque se eu viesse a perguntar, por exemplo, para vocês, o que é fé? O que é fé? Muito provavelmente vocês chegariam e falariam assim, não, a fé é o firme fundamento. E aí, beleza, ok. Vocês sabem responder o que é fé, mas vocês sabem responder para onde a fé nos leva? Ou o que a fé realiza, por exemplo, em nossas vidas? E aí, por exemplo, muito provavelmente, alguns de vocês podem entender que a fé nos leva, de fato, ali à vontade de Deus. Vou pedir só, mesmo até por conta da gravação em si, comentem só pelo chat por enquanto, tá? Mas alguns de vocês podem chegar ali e dizer, não, olha, a fé vai me levar à presença de Deus. A fé vai me levar, por exemplo, a mover montanhas, a viver o extraordinário da vontade de Deus. Né? A fé vai me levar a viver os sonhos de Deus para a minha vida. A fé vai mover o impossível. E aí existe um porém. Porque, por mais que nós venhamos, muitas das vezes, falar, verbalizar, biblicamente, aquilo que está na Bíblia, a frase, a letra que está na Bíblia, na nossa prática litúrgica do dia a dia,
no ordinário, em todos os dias, no relacionamento com Deus, a nossa confissão de fé que acontece ali, em joelho, enquanto clamamos ao Senhor, sabe o que acontece? A gente, muitas das vezes, não pratica uma fé que nos leva a Deus, mas uma confissão positiva, que quer fazer com que a gente mova a vontade de Deus em nosso favor. E aí, prestem bem atenção. Prestem bem atenção, e aí até se alguém puder colocar essa palavra aí para mim, essas duas palavras, esse conceito, essa ideia no chat para vocês aí depois pesquisarem. Confissão positiva. Eu quero abrir já a ideia de que fé não é confissão positiva. Fé não é confissão positiva, de confessar. Eu vou chegar ali e vou falar assim, não, poxa, peraí, eu vou chegar ali, obrigado, Kate, confissão positiva. Não é confissão positiva. A perspectiva em que, por exemplo, eu vou chegar e eu vou falar assim, Deus, eu quero muito um carro. Deus, eu quero muito um carro. Eu vou ficar ali orando, pedindo a Deus um carro. Deus vai me dar um carro? Não. Não, Deus não vai me dar um carro. Eu vou pro culto hoje, com a certeza no meu coração de que eu vou receber a vitória da parte do Senhor. Não vou receber nada. Irmão. Porque o fato de eu ter pensamento positivo sobre algo não me leva a lugar nenhum. A confissão positiva, o que é confissão positiva? Tá? A confissão positiva, ela vai ser um movimento que nós fazemos em que a gente vai chegar e vai falar, em que a gente vai chegar no nosso interior e a gente vai achar, de tanto pedir, de tanto apurrinhar a Deus, a gente vai conseguir dele aquilo que a gente quer. De tanta gente buscar, de tanta gente clamar, e pior, de tanta gente barganhar. E aí, quando eu falo, toda vez que eu falo essa palavra barganha, eu sempre lembro muito do filme do Doutor Estranho, em que o Doutor Estranho chega para Dormammu e fala assim, Dormammu, eu vim barganhar. A gente faz Deus. A gente faz isso com Deus. Sabe? E aí, o que acontece? A gente vai chegar ali, vai barganhar com Deus e vai falar assim, pô, Deus, eu fui na igreja. Eu vou falar a vocês, pior, eu jejuei, eu orei de madrugada, eu busquei a presença do Senhor, e aí, Deus, olha, eu queria um carro, eu queria um emprego, eu queria isso, eu queria aquilo, sabe? E aí, a grande questão é o seguinte, quando a gente vai para a igreja, quando a gente busca ao Senhor, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente busca ao Senhor na madrugada, quando a gente busca mortificar a nossa carne, vivificar o nosso espírito no Senhor, não é para que a gente receba uma bênção, fruto de uma confissão positiva que a gente faz e a gente chama de fé. Não! É para que a gente receba mais da vontade de Deus. É para que a gente viva os propósitos de Deus. Ou seja, a fé nos leva a viver a vontade de Deus. A fé não vai fazer você tirar, e aqui eu não estou sendo antibíblico, porque isso é bíblico, mas vamos lá, a gente interpreta a passagem de uma forma errada. Porque quando a gente fala assim, se você tivesse a fé como do tamanho de uma mão de um grão de mostarda, você pode pegar esse monte e transportar daqui para lá. Beleza, a gente acha assim, poxa, cara, então, se eu tiver fé
não duvidar, se eu não tiver dúvida no meu coração e pedir, insistir, Deus vai me dar aquilo que eu quero. Não, não é sobre isso. Abraão foi o pai da fé. Veja bem, para ler decentemente a história de Abraão. Qual foi o momento que Abraão pediu um filho para Deus? Abraão queria um filho. Abraão queria um filho. Deus conhece o coração de Abraão. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, pô, Abraão, vou te dar um filho, ele fala assim, pô, que o meu servo que vive na minha casa esteja diante dos teus olhos. Vai ser meu servo? E aí Deus vai lá depois e renova, Abraão, vou te dar um filho, pô, que Ismael esteja diante dos teus olhos. Deus fala assim, cara, não, é Sara. Aquilo que você está enxergando, aquilo que você está vendo, não é isso. Quero te dar outra coisa. Quero transitar contigo na dinâmica do impossível. Deus tinha pensamentos para Abraão. Deus tinha desejos para Abraão. Iam muito além daquilo que Abraão podia imaginar. Não estou aqui, e aí vejam bem, eu não quero que vocês entendam quando eu digo isso, que olha, Deus vai te dar muito mais do que você está pedindo. Não. Diante do Senhor. A gente vai ver que não é isso. A gente vai ver que não é isso. A fé não nos leva, por exemplo, a não ter aquilo que a gente pede, mas muito mais do que Deus quer dar. Não. A fé nos leva a andar debaixo da vontade de Deus, a viver e confiar em Deus. E aí, por exemplo, só para fechar a ideia da confissão positiva, quando eu chego para vocês e eu rebato a concepção de que fé é diferente de confissão positiva, não estou descredibilizando a concepção bíblica de que a palavra ela tem poder. No entanto, o que vocês precisam entender é que a palavra que vocês vão dirigir, a palavra que vocês vão falar, no sentido Deus me dá um carro, moveu o coração de Deus. Te dá um carro. Pior, se você fala assim, Deus, em nome de Jesus, me dá um carro. Ei, fazendo o quê? Por exemplo, eu gosto até da Kate, porque é uma coisa até que eu acho que eu nunca comentei com ela. Mas toda vez que a gente vai falar ou conversar sobre alguma coisa, eu acho muito interessante porque a Kate sempre dá uns exemplos muito pesados. E eu preciso trazer um exemplo bem pesado para vocês aqui agora e tenham muita atenção no que eu estou te dizendo. Imaginem que uma pessoa chegue para vocês hoje e fala assim, amigo, amiga, estou com câncer. Estou com câncer. O que você diria para essa pessoa, como cristão? O que você diria para essa pessoa? O que você diria pro pai, pra mãe? A nossa primeira reação é desejar o melhor e falar assim, Deus tem poder para te curar. Deus vai te curar. É isso que a gente quer dizer para a pessoa. Vamos orar, vamos estar em oração. O Senhor vai prover, o Senhor vai te curar. Quando na realidade dos fatos, a gente tem que chegar para a pessoa e dizer para ela o seguinte, olha, Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Creia no Senhor, estaremos em oração para que a vontade dele seja feita. Isso é fé. A confissão positiva vai nos levar a orar, 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 pedindo, sabe o quê? Cura. A fé vai nos levar a orar sem cessar, dia e noite, para que a vontade do Senhor seja feita. Lucas, e se a pessoa morrer? Foi porque Deus quis. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Acha que ele perdeu o controle de alguma coisa no mundo? Você acha que Deus agora está com uma espada na mão degladiando-se com Satanás? Aqui não, né? Pelo amor de Jesus Cristo. A gente tem uma concepção, muitas das vezes, de que existe uma batalha entre céu e inferno, quando Deus ele é soberano, todo-poderoso, sobre tudo e sobre todas as coisas, e Satanás não pode com ele. A gente vê na vida de Jó, até mesmo para tocar na vida de Jó, Deus ele é justo.
Ele dá permissão. Satanás não pode tocar, a não ser que você dê legalidade. O Deus permita. E aí a grande perspectiva da coisa, e a gente vai falar um pouquinho de Jó, mas compreendendo com profundidade o que é essa confissão positiva, a confissão positiva pode nos levar a um caminho que não é a vontade de Deus. Pior, ela vai frustrar a nossa fé. Porque você imagina uma mãe que ora, 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 ora pela cura do teu filho, da tua filha, e a pessoa morrer. E aí, Deus é indiferente? Deus não existe? Esse é o problema da confissão positiva, transvertida de fé. Porque às vezes a vontade de Deus não era essa. Com 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade, eu tinha uma grande, grande, grande amizade mesmo do tempo de escola, do ensino fundamental. E nós tínhamos uma amizade muito grande, eu e a Adriele, e já tinha acabado o ensino médio, fiz um ano de vestibular, já estava entrando na faculdade, e essa minha amiga, ela ficou doente. Na época, até hoje, uma doença muito rara, pouco conhecida, chamada Síndrome de Cushing. E ela ficou doente durante meses, sem diagnóstico, e aí, sabe, mantendo-se uma fé inabalável diante do Senhor, buscando a presença do Senhor e sempre crendo, seja feita a vontade dele. E era muito curioso porque ela padeceu demais e em todo momento ela falava assim: amigo, Deus é muito bom. Porque mesmo padecendo, ela via detalhes do cuidado de Deus sobre a vida dela. E eu passei meses fazendo um jejum de 12 horas por ela, todos os dias. Orava e jejuava, orava e jejuava. Na época eu trabalhava em uma loja de departamento aqui no Rio de Janeiro e eu ia trabalhar em jejum. E eu mudei meu horário de almoço para a hora em que finalizava o jejum e eu trabalhava em jejum, estava sempre em jejum, amando, orando pela vida dela. E um belo dia, no meu momento de devocional, antes de ir trabalhar, o Senhor me deu uma palavra em Apocalipse. E em oração, o Senhor falou para mim: olha, ela vai embora. Ela vai embora. Eu estou no controle de tudo. Isso um mês antes de ela falecer. E para mim ali foi um cuidado enorme de Deus, porque eu sou uma pessoa que tem um carinho muito grande. Apesar de eu ser um pouco frio em alguns aspectos, eu sou uma pessoa que tem um carinho muito grande e tem uma dificuldade muito grande de perder grandes amizades, etc. E eu lembro de uma oração que eu fiz quando eu era muito criancinha, quando meu cachorro morreu e chorei de soluçar. E eu fiz uma oração pedindo para Deus e falei assim: Deus, o dia que o Senhor tiver que levar alguém de mim, conforta o meu coração. Eu perdi um cachorro e eu chorei de soluçar. Eu fiz aquela oração muito sincera para Deus. E muitos anos depois, eu nem já lembrava mais daquela oração, o Senhor falou comigo naquele momento de devocional, disse para mim que ela iria partir. E isso mais ou menos um mês antes. Na semana em que ela partiu, o Senhor falou comigo de novo no mesmo versículo, na mesma palavra. E ela partiu faz mais ou menos 11 anos. Tá? 10, 11 anos que ela partiu. Desculpa, na verdade faz 10 anos, exatamente 10 anos. Ela faleceu em 2013. E nesse período agora, sim, de dezembro de 2013. E é muito curioso porque a confissão positiva, se ela tivesse, por exemplo, no meu coração, no coração dela, no coração da mãe dela, nos afastaria, porque, cara, que Deus é esse?
Deus é esse que não está vendo o meu sofrimento. Deus é esse que é indiferente à minha dor. Deus é esse que não me cura. E a gente vai se fazer uma pergunta assim: o que eu fiz para Deus? Aonde eu estou errando? Aonde eu errei? Quando na realidade dos fatos a gente tem que se perguntar: qual é a tua vontade, Deus? O que o Senhor quer para mim? O que eu posso te ajudar? Vamos lá, vamos sentar e vamos caminhar. E aí, fé, a fé, ela vai nos conduzir a um caminho muito pedregoso, né? Vou chamar assim. Ela vai nos conduzir a um caminho muito pedregoso, mas a um caminho em que a gente vai falar como Paulo falou, tá? A gente vai falar como Paulo falou em Filipenses capítulo 3, versículo dos 7 ao 8. Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 8. E aí Paulo vai dizer o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por esta, perdão, na verdade, tenho também perda todas as coisas pela excelência e conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E aí, é justamente a gente navegar nesse entendimento de que a fé, ela não faz Abraão, por exemplo, ter um filho. A fé não faz Abraão ter um filho. A fé leva Abraão a ter um relacionamento de confiança integral em Deus. Por exemplo, a fé não leva Jó a prosperar em dupla porção no final lá da tua caminhada, no final da tua jornada, quando a gente encerra o livro de Jó. Não. Vou pedir só para quem entrou, por favor. Obrigado por mutar. Continuando. A fé, ela vai nos levar, por exemplo, da mesma forma que levou Abraão, da mesma forma que levou Jó, vai nos levar a dizer aquilo que Paulo falou. Eu considero tudo perda. Eu considero tudo como esterco. Eu abro mão da minha vontade para viver para ti. A fé vai nos levar a considerar ao Senhor. Muito obrigado, Fel, por ter colocado. Por sinal, já ia pedir até para colocar justamente esse versículo. Coloquem para mim Jó, capítulo 42, mas coloca do versículo 5 e 6, por favor. E pode deixar na NVI mesmo, por favor, Kit Kate. Pode deixar na NVI. Vamos lá. Versículo 5 e 6. E aí vai ser o seguinte, Jó ele vai falar uma coisa. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e nas cinzas. Cara, Jó, no começo do livro de Jó eu acho muito interessante porque alguns estudiosos, e não estou menosprezando o entendimento daquele período, mas alguns estudiosos de Jó vão chegar mais antigos, vão chegar e vão falar assim, qual é o tema de Jó? O porquê que o justo sofre. Jó não era justo. O Senhor, não há um justo sequer.
não se contradiz, mas a grande perspectiva da coisa é de quando Deus ele vai chegar para Jó e vai falar assim, cara, quem é você na fila do pão? Você está dizendo que você está sofrendo injustamente? Ao final de contas, se você for pegar para ler o livro de Jó com muita calma, Jó vai falar assim, não, cara, não vou amaldiçoar Deus. No entanto, eu queria só uma explicação do porquê que eu estou sofrendo. E ao se questionar, eu quero uma explicação de Deus do porquê que eu estou sofrendo, Jó está dizendo, Deus é injusto. Deus é injusto. Eu falo para você, Jó vive aquilo que Tiago fala. Coloca para mim Tiago capítulo 1, do versículo 2 e 3. Tiago capítulo 1, do versículo 2 e 3. Jó vai passar, como dizia minha avó, o pão que o diabo amassou. No entanto, no final da vida de Jó, ele vai viver uma vida diferente com Deus. Porque antes ele fazia, sacrificava e etc. de ouvir falar. Agora ele conhece a Deus. O que eu acho mais maravilhoso é que na continuidade desse capítulo 42, Jó ora pelos teus amigos e os teus amigos são aceitos diante do Senhor. Olha que maravilhoso. Sabe? E aí, Tiago nos exorta. Quando a gente cair em tentação, a gente tem a grande alegria. Porque isso produz fé, produz paciência, ou seja, nos conduz ao centro da vontade de Deus. Lucas, então eu tenho que me alegrar quando eu estiver passando dificuldade? Não é isso que eu tenho, desculpa, mas eu vou só abrir um parênteses muito rápido. Porque tem coisas que tem tribulação que é você que está procurando. Estude depois a diferença de tentação e tribulação. Tá? Porque tem coisa são os lírios do campo que estão procurando. E aí depois bota a culpa em Deus. Não é isso. É, por exemplo, a Ana Pires comentou muito bem comentado. Poxa, às vezes eu não consigo discernir a voz de Deus, etc e tal. E aí eu vou chegar ali, como é que eu vou saber, por exemplo, se o ungido, a ungida do Senhor foi preparado para mim? Cara, é a palavra. O que está lá em Efésios? O que a palavra diz para nós acerca de quem tem que ser pessoa com qual nós venhamos de nos unir? E aí eu vou chegar ali, eu vou ler a palavra de Deus e eu vou ver uma pessoa que é completamente contra ou contrária àquilo que a palavra de Deus diz que é, mas a pessoa é bonita, a pessoa é legal, a pessoa é simpática, um sorriso maneiro, pô, gostei. É de Deus. Sabe? É de Deus porque a pessoa gostou de mim. Não necessariamente. Então, queridos, já se encaminhando perto do final, o que a gente vai entender é que a fé ela vai mudar o nosso caminho, ela vai mudar o nosso entendimento, ela vai mudar o nosso direcionamento, de tal maneira em que a gente vai sair do lugar em que nós estamos, do entendimento em que nós estamos, e de tal maneira em que a gente vai mudar o nosso entendimento, ou uma palavra que está muito na moda, mas é maravilhosa, é a metanoia. Você vai sofrer uma metanoia, você vai mudar o teu entendimento de tal maneira em que você considerava Deus de uma determinada forma e você vai passar a considerar Deus de uma outra forma e você vai aceitar a vontade de Deus. Abacuque vai dizer lá na oração de Abacuque que ele vai falar assim, cara, olha só, se tudo for destruído, se eu perder tudo, eu louvarei o Deus da minha salvação. É isso que Abacuque vai dizer. E aí, firmando o nosso entendimento, sabe? Para a gente fechar aqui. Lá em Gênesis, a gente vai ver uma mudança de perspectiva, uma mudança de postura muito, muito forte de Abraão. Eu não vou ficar aqui sendo muito prolixo, trazendo diversos trechos, mas eu exorto o coração de vocês. Pega só a história de Abraão, desde quando ele é chamado de Ur dos Caldeus, junto com teu pai, e a tua família, até o momento de, por exemplo, em que a gente leu ali, podem parar no Gênesis 22, pode parar no 24, só ir até o final.
até a morte dele. Mas leiam a história de Abraão com cuidado, passem dias, semanas observando com cuidado a história de Abraão, porque ela é riquíssima em detalhes. E em pequenos detalhes, Abraão ele vai nos ensinar coisas preciosas. E aí existe um ponto bem interessante que eu quero destacar com vocês. Eu vou trazer algumas histórias, algumas partes do caminhar de Abraão, para afindar e contextualizar a construção. Mas, entendo que é o seguinte, Abraão ele vivia em Ur dos Caldeus, ele é chamado pelo Senhor, Deus dá ali uma promessa para ele. Abraão ele vai parar em Harã junto com teu pai e com a tua família. Deus ele chama ele de Ur dos Caldeus. Mas Abraão vai continuar a tua caminhada, vai parar ali com a tua família. Depois que ele para um tempo em Harã, ele continua a tua caminhada. E Deus sempre reforçando o entendimento de Abraão. Cara, vou te dar uma família, você vai ter um filho, você vai ser bendito, abençoado e etc. E por aí vai. Beleza. E aqui parafraseando, tá, pessoal? Mas e aí Deus sempre trazendo promessas e relembrando a promessa ao coração e ao entendimento de Abraão. E o que me chama muita atenção é que mesmo no caminhar de muito tempo com Deus, Abraão vacila. Abraão erra. Em pequenos detalhes, Deus corrige o caminhar dele. Por exemplo, quando ele vai lá para o Egito e pega mentira dizendo que Sara era irmã. Mentira entre aspas, porque Sara era minha irmã. Mas ele faz algo que era desnecessário, sabe? Que abriria um precedente perigoso dentro daquilo que Deus queria fazer para a vida dele. E aí a grande questão é de que Abraão ele vai aprendendo a se relacionar com Deus. Ele vai desenvolvendo intimidade, ele vai desenvolvendo intimidade e comunhão com o Senhor ao longo da tua caminhada. Ele começa a entender Deus na tua jornada. E aí, por exemplo, quando ele tem Ismael, ele vai crer no teu entendimento de que Ismael poderia ser ali o filho da promessa em que o Senhor tem para ele. Mas Deus reforça, não é Ismael. Eu tenho um filho para você, eu te prometi um filho, esse filho ia vir de Sara, e eu não sou um Deus meia boca que faz aquilo que você acha que você vai ter. E aí Sara tem um filho. E aí Sara não vai ter um filho de uma forma qualquer, mas ela vai ter um filho de uma forma completa. Eu acho muito interessante porque nas palavras de Sara, e aí que mais uma vez parafraseando, mas ela vai ter o contentamento de que não só Deus deu a ela a bênção, a graça de ter um filho, mas Deus permitiu que ela desse leite, ela conseguisse sustentar aquela criança. Mas Abraão nem sempre, por exemplo, teve uma fé inabalável no Senhor. Ele duvida. Ele vai questionar a Deus em determinados momentos. Mas depois que Deus cumpre as promessas na vida dele, depois que ele chega num nível de maturidade de fé, ele tem temor a Deus. Ele vai considerar tudo como perda diante do Senhor. E aí ele vai chegar na palavra em que a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 12. Pode deixar na NVI? Mesmo, não tem problema não. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 12. E aí vamos lá. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia de viagem,
Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Preste atenção nas palavras. Ele falou: Vou voltar? Eu vou, já volto sozinho? Não, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros. Deu a seu filho Isaque e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E a caminhada dos dois juntos, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque, colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Ou seja, Abraão é o pai da fé porque Abraão temeu a Deus. Abraão ele desenvolveu uma caminhada em que, se vocês forem parar para ler com muita calma, durante muitos e diversos momentos, Abraão teve dúvida pra caramba. Abraão pergunta a Deus. Abraão questiona Deus. Abraão tem dúvidas. E aí a gente vive, isso até mesmo por conta do pecado, a gente vive querendo ter controle de tudo. Quando na realidade dos fatos, a fé nos leva a entregar o controle de tudo ao Senhor. A fé vai nos levar não a viver a nossa vontade, não a prosperar, não a termos aquilo que ansiamos e desejamos, mas a fé vai nos redirecionar a considerarmos tudo como perda, vivermos a vontade do Senhor. E aí, para fechar essa mensagem nessa noite, eu diria para vocês que a fé, ela nos abre os olhos para o entendimento da mensagem do Evangelho, da urgência do Evangelho. A fé, ela nos abre o entendimento de que, tipo assim, cara, o mundo tá perdido. Boa gente aí vai pro inferno, porque do jeito que as coisas estão, o negócio tá complicado. E eu preciso anunciar Cristo. Eu preciso anunciar Cristo. Eu preciso orar pelas pessoas, eu preciso orar pela minha cidade, eu preciso orar pela minha família. Eu não posso andar em trevas. É isso que a fé nos faz. A fé muda o nosso direcionamento. Mas da mesma forma que exorta repetidas vezes, não só Oséias, ou Moisés em Deuteronômios, ou o próprio Senhor, mas também da mesma forma que nos exorta Paulo, nos exorta Tiago, nos exorta Pedro, ou seja, toda a Escritura vai nos exortar, é de que esse processo de sermos transformados, redimidos, de sermos santificados, essa caminhada, ela é constante. É constante como? É um constante conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. A palavra nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, devemos de meditar e conhecer
Jesus. Mas João fala, ele é o Verbo. Então conheçam a Deus, conheçam a palavra de Deus, conheçam a verdade revelada em Cristo Jesus. Então venhamos de buscar meditar no Senhor. Venhamos de continuar prosseguir em conhecê-los. E aí quando eu digo para vocês que é um buscar, um continuar em prosseguir em conhecer, porque eu creio em Cristo Jesus que todos vocês que estão aqui, apesar de talvez se questionarem, cara, eu acho que até aqui eu tinha entendido algo errado, poxa, eu acho que eu precisava fazer mais. Alegrem-se, fiquem de bom ânimo, porque vocês estão aqui, porque vocês entenderam a urgência da mensagem do Evangelho. Quer ver uma prova disso? Lá em 1 João, o Senhor vai dizer assim pra gente. 1 João, a partir do versículo 5, ele vai dizer assim: esta mensagem que dele ouvimos e que nos anunciamos, que Deus é luz e que não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, com ele, na luz está, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifique de todo pecado. E aí, existe uma chave bem interessante aqui. É uma construção bem complexa, mas existe uma chave muito preciosa de entendimento de que, existem pessoas que andam em trevas. Andar em trevas é praticar a maldade. Existe uma diferença entre aquele que peca e aquele que pratica o pecado. Porque aquele que pratica o pecado, aquele que anda em trevas, ele tem um caminho constante. Não se ressente. Ele não se ressente do mal. E aí, por exemplo, você vai chegar ali, você vai ter uma série de, por exemplo, de pessoas que muitas das vezes vocês conhecem. Mas pessoas que, por exemplo, fazem o mal, praticam o mal, andam na contramão da mensagem do Evangelho, tanto super de boa, sabe? Super de boa, não, eu gosto disso. Não, tá bom, não tenho problema com isso. Quando na realidade dos fatos, muitos de vocês estão aqui, eu sei que se ressentem do mal que praticam. Dizem como Paulo, bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Que olham para dentro de você e reconhecem um espinho na carne e falam assim, cara, eu não queria. Eu não queria pecar, eu não queria fazer isso, eu não queria fazer aquilo, eu me arrependo. Seja de um pensamento, uma prática, uma atitude, enfim. E aí, a grande perspectiva da coisa é de que estamos num caminho de conhecer a Deus e venhamos de prosseguir. Essa é a minha exortação. Venhamos de prosseguir conhecendo a Deus. Venhamos de prosseguir com a palavra que eu trouxe no começo para que venhamos de viver aquilo que Pedro nos exorta, que está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Venhamos de viver de tal maneira em que a gente, cara, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que Jesus quer, eu sei como que eu vou responder em Cristo Jesus. Ou, se eu não sei, peraí que eu vou me basear na palavra de Deus. E buscando o entendimento da palavra, eu vou buscar viver a vontade do Senhor. Porque, desculpa, o que nos adianta? O muito jejuar, o muito sacrificar. Ele não quer sacrifícios, ele quer obediência. Para você obedecer, você precisa conhecer a tua vontade, precisa conhecer a tua palavra. Ele não se compraz com sacrifícios. Ele quer obediência.
sabe? A palavra do Senhor nos diz isso. É melhor obedecer do que sacrificar. E aí, a grande perspectiva da coisa é, para obedecer a Deus, eu preciso conhecer a tua vontade. Eu conheço a vontade de Deus? Como que eu conheço a vontade de Deus? Eu vou esperar ele se revelar para mim de uma forma miraculosa? Não, já está aqui, a Bíblia, a palavra. Lê de Gênesis a Apocalipse. Depois que você terminar, lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, até que ele venha. Até que ele venha. Principalmente, quanto mais você lê, quanto mais você conhece. Para mim é impossível você conhecer a Deus, conhecer a tua palavra, conhecer a urgência e a mensagem do Evangelho, e não apregoar as boas novas do Cordeiro. Como diz Tiago, não bate, não coaduna, não casa. A fé sem obras é morta. É morta por quê? Porque aquela pessoa não entendeu a obra do Evangelho. Porque Cristo não fez a menor diferença na vida dela. Eu costumo brincar com os meus alunos de EBD. Você assiste uma série da Netflix, se você gosta, aquilo dali te causa um determinado tipo de impacto X ou Y e você apregoa aquilo dali. Chega e você milita. Cara, assiste tal série. Ouve tal música. Aquilo dali te impactou. E aí, o Evangelho te impactou de tal maneira em que você apregoa o Evangelho. E aí, a grande perspectiva da coisa é de que quando nós buscamos cada dia mais e mais conhecer a Deus, conhecer a tua vontade, meditar na tua palavra, quanto mais e mais nós pregoamos o Evangelho, nós vivemos aquilo. E Paulo fala lá em Filipenses, mas também João vai trazer aqui, no versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. O purificar do sangue de Jesus é um processo de redenção. O processo de redenção, o processo de purificação que há aqui manifestado, não é um processo em que Jesus ele vai pura e simplesmente chegar e falar assim: ô Joãozinho, pô, cara, tu tá todo sujo de lama, né? Todo sujo na lama do pecado. Pô, cara, espera aí, vem cá que eu vou jogar um balde d'água em você e limpar a lama. Não, Jesus não é assim. Jesus ele não vai chegar e ele vai apertar um Ctrl Alt Delete no teu pecado, vai deletar o teu pecado e vai falar, vai lá, continua vivendo a tua vida, peca mais não, tá? Vigia aí. Não. Corrigir teu entendimento, teu caminhar. É uma metanoia. A busca ao Senhor, buscar a Deus, vai ali corrigir o nosso entendimento de quem Ele é. O conhecer a Deus, produzir em nós o quem Ele é, vai nos conduzir à obediência da verdade. E uma vez em que nós venhamos de conhecer e seguir em conhecer a vontade do Senhor, em obedecer a tua vontade, em viver o teu querer, apregoar o teu evangelho, como diz Paulo, a gente vai ser justos e irrepreensíveis, a gente vai ser sinceros, a gente vai render frutos de justiça em Cristo Jesus. A glória de Deus, a gente vai ser pecado. Então, queridos, não ser santos para buscar a Deus. Não queira largar o pecado para depois ir para a igreja. Não queira o justo, irrepreensível, o santarrão. E aí, depois eu vivo para Cristo. Não. É viver para Cristo. É um conhecer e um prosseguir em conhecer. Porque o próprio João vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Paulo diz, se eu não estou enganado, eu só esqueci aqui a referência, se eu não estou enganado é Paulo, se puderem colocar para mim, que ele vai falar, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. João está aqui dizendo também para nós que, olha só,
Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. A gente peca. A diferença contraditória do que Paulo está dizendo aqui, porque parece um pouco contraditório, mas não é nem um pouco, do que Paulo está falando aqui, é de que é o seguinte: existe uma diferença daquele que anda em pecado, daquele que pratica a maldade, daquele que peca. Porque o pecado é inerente à natureza humana. Todos pecaram. Não é um justo sequer. Muito obrigado, Kate. Está lá em Romanos. E aí, o que acontece? Você vai chegar. Você precisa entender de que você não é santo por você mesmo, você não é justo por você mesmo. As tuas obras não te levam para lugar nenhum. A tua abnegação não te leva a lugar nenhum. O seu martírio não te leva a lugar nenhum se você não estiver buscando a Deus. O teu jejum não move o coração de Deus para que Ele dê aquilo que está no centro da tua vontade. O teu jejum tem que te levar ao centro da vontade de Deus. A tua busca tem que te levar ao centro da vontade de Deus. Mas não se martirize. Continue buscando ao Senhor. Porque é no buscar ao Senhor que a gente se purifica. A gente sofre a metanoia. A gente é corrigido por Ele. E aí, essa é a consolação. De que apesar da exortação de que, cara, peraí, a exortação que eu trouxe no começo para vocês é de que, peraí, muitas das vezes eu acho que eu conheço a Deus, mas eu não conheço. Eu não sei aonde que a fé me leva. Eu não sei qual é a vontade de Deus para mim em determinados pontos da minha vida. Mas eu não vou me martirizar. Eu não vou me culpar. Eu não vou me sentir o pior dos cristãos. Eu vou continuar em prosseguir conhecer ao Senhor, porque é o próprio Deus que me purifica, que vai tratar o meu entendimento, que vai me dar sabedoria. Afinal de contas, a própria palavra nos diz que é o Espírito Santo que é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, é Ele, é o meu buscar a Ele, é o meu relacionamento com Ele que vai conduzir. E aí, se eu pudesse trazer uma última exortação, uma última palavra, uma conclusão em uma frase para toda essa exposição de hoje, prossigam conhecer ao Senhor. Prossigam, continuem buscando o conhecimento da parte de Deus. Não é sobre teologia, não é sobre enfado e aflição de espírito. O que eu estou falando aqui é de relacionamento. Jejuem buscando a presença de Deus. Orem na madrugada buscando a presença de Deus. Orem 3, 4, 5 vezes ao dia buscando a presença de Deus. Leiam a palavra buscando a presença de Deus. Eu digo para vocês, e Ele é fiel, porque Ele fala para nós: buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é uma palavra que muitas das vezes a gente vai citar lá em Crônicas, no final da construção do Templo de Salomão. Se vocês forem ler a Bíblia com muito carinho, com muito cuidado, essa é uma das palavras que Deus anuncia, que na minha concepção, não estou dizendo que eu tenho nenhum estudo teológico por isso, só a minha leitura corrida da Bíblia. Eu percebi que é uma das palavras que Deus mais diz. Assim, frases, no caso, completa, no sentido de que, olha, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Porque ela se repete, ela está em Crônicas, ela está em Jeremias, ela está em Reis, ela vai estar até mesmo antes, lá em Deuteronômios. Deus está dizendo, cara, me busca que vocês vão me achar, me busca que vocês vão me achar, me busca que vocês vão me achar. E aí, queridos, continuem buscando ao Senhor. Vocês vão ser achados neles. Você vai ser achado nele, você vai achar ao Senhor, você vai estar na presença dele.
Ele vai corrigir o teu caminho. Ele vai te purificar. Permita que a tua fé mude o teu agir. Porque a fé de Abraão não deu um filho para ele, mas levou ele a ter temor a Deus. A tentação de Jó não deu para ele uma dupla porção de prosperidade, mas fez ele conhecer quem Deus é, e não só de ouvir falar.